Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 27 de março de 2022, o programa Momento Espírita de número 895. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas do Momento Espírita, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também pela internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E ainda uma outra opção é a nos assistir através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado ele que já esteve em várias oportunidades conosco e mais uma vez gentilmente atende o convite do Momento Espírita, Adriano Runho. O Adriano é araraquarense, é palestrante espírita e trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz em Araraquara. Adriano, meu amigo, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez estar conosco nessa agradável manhã de domingo. Bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia, meus queridos irmãos. É com muita alegria que estamos novamente reunidos no programa Momento Espírita para mais uma vez tentarmos refletir sobre as preciosas lições do Evangelho iluminadas pela doutrina espírita. Que possamos ter uma manhã proveitosa e saiamos do nosso encontro um pouquinho mais inspirados e motivados a sermos espíritos melhores. Que Deus os abençoe. Adriano, você já esteve várias vezes conosco e, portanto, sabe que sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, então você está convidado para fazê-la. Então, meus queridos irmãos, eu convido a todos para que, unidos em pensamento, elevemos todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. Peçamos a eles, através dos seus emissários, que nos conceda a paz, nos conceda a tranquilidade, a serenidade, e nos dê força, coragem e entendimento para os enfrentamentos do nosso dia a dia, principalmente nesses momentos tão tormentosos em que nos apresenta a humanidade um momento difícil, cercada por uma pandemia que ainda não terminou e conflitos que se estabelecem entre as nações sem uma razão aparente, que nada justifica o desentendimento entre irmãos, filhos de um mesmo Deus. Nós pedimos, Pai, que o mais breve possível, possamos reencontrar a harmonia neste nosso querido mundo. Que possamos, Pai, embasados nas lições do Mestre Jesus, no seu Evangelho, trilhar melhores caminhos, fazer as escolhas corretas, pois só através deste código moral de conduta é que conseguiremos reconquistar a nossa posição de espíritos puros que compreenderão e sentirão na plenitude a vossa existência. Obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade da doutrina espírita que tanto nos esclarece e que tanto nos consola. E só nos resta agradecer por tanto amor, por tanta misericórdia que tem para conosco. Receba a singela oração de agradecimento quando te dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime,
que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os nossos erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre esse mundo de desterro, distante de tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o tema do programa é Conhece-se a árvore pelos frutos. Daqui a instantes, o Adriano Rui, nosso convidado dessa manhã, que acabou de fazer a prece inicial, estará desdobrando essa passagem evangélica para todos nós. Momento Mensagem vem ao encontro. O título do Momento Mensagem, que é uma mensagem de Emmanuel, é Pelos Frutos. E a sua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Anote aí se ainda não o tem. DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. E através desse WhatsApp, amigo e amiga do Momento Espírita, você pode fazer perguntas, você pode tecer comentários, você pode fazer críticas construtivas, você pode sugerir temas a serem abordados em programas vindouros, ou seja, através desse canal DDD 16 993161147, você conjuntamente conosco direciona o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre diz nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. E o Zezinho dá o seu bom dia agora, o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz nessa manhã de domingo é de Meimei, por intermédio de Chico Xavier, e o título é Medita e Ouve. Pare, ouça, preste atenção. Momento Mensagem para reflexão. Medita e ouve. Nas horas de alegria, quando nobres aspirações atingidas te ampliam os ideais, medita na divina providência, que te ilumina a alma e deixa que a inspiração da espiritualidade te auxilie a dividir a própria felicidade com aqueles que te rodeiam. Nos dias de aflição, quando problemas e provas te esfogueiam o espírito, medita na bondade ilimitada do Criador e espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se faça o melhor. Nos momentos de tentação, quando a sombra te envolva as construções espirituais, medita no amparo do Senhor e acende a luz da resistência nos recessos do próprio ser, para que te recoloques no rumo da vitória sobre ti mesmo. Nos instantes de tristeza, quando dificuldades do sentimento te marquem a estrada, anunciando-te amargura ou desilusão, medita no socorro celestial e reconstituirás as próprias energias para que a fé te reajuste à serenidade. Nas ocasiões de crises e lágrimas com que a sabedoria da vida te examina a segurança, medita no apelo de Deus e criarás nova força para vencer os obstáculos do caminho em que segues, buscando a realização dos sonhos mais íntimos. Quanto possível, de permeio com o trabalho a que a existência te induz em teu próprio auxílio, com base na prece. Medita e ouve a música
que nasce nas fontes do eterno bem. Ouçamos as melodias da paz e do amor que nos lembrem a harmonia do universo e qualquer tempo, nos campos da alma, se nos transformará no calor da compreensão e na alegria da bênção. Meimei. Livro Comandos do Amor, de Chico Xavier. Muito obrigado, Zezinho. Lindíssima mensagem para essa manhã de domingo. Tenha uma ótima semana, meu amigo. E agora nós vamos retornar a palavra ao convidado dessa manhã, Adriano Runho, para que ele desdobre para todos nós essa passagem evangélica. Conhece-se a árvore pelos frutos. Adriano, fique à vontade. Bem, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de iniciar a reflexão desta manhã relembrando uma historinha, uma pequena mensagem que deve ser de conhecimento de muitos irmãos, né? Principalmente que frequentam as casas espíritas e já devem ter ouvido essa lição, uma história narrada por Humberto de Campos, que conta que em uma determinada casa espírita havia um dirigente que era um assíduo trabalhador, era aquela personagem da casa espírita que quando qualquer um que chegava àquela casa em busca de atendimento, de socorro, de esclarecimento, tinha nesse nosso irmão dirigente a figura de referência. Então todos apontavam, olha, qualquer problema, qualquer situação de necessidade, basta procurar aquele nosso irmão, que ele tinha sempre as orientações precisas a passar, as palavras certas para dirigir as pessoas, e era ele que coordenava e administrava praticamente todas as atividades daquela casa. Então, esse nosso irmão era um grande trabalhador dentro daquela casa espírita, e era referência para tudo e para todos que ali viviam. Mas aquele dirigente, ele era também um grande expositor e praticamente fazia quase todas as preleções que havia na casa acerca das lições do Evangelho. Mas chamava a atenção desse nosso irmão que durante as suas preleções ele observava que havia um senhor que frequentava aquela casa e que só ia naquele dia que tinha lá a palestrinha, vamos assim dizer. E esse senhor chegava de forma bem reservada, bem tranquila, se assentava de preferência sempre no mesmo assento no fundo do salão e ficava lá sereno, tranquilo, em profundo silêncio, mas percebia-se que muito concentrado e prestando bastante atenção em tudo que era dito pelo expositor. E isso sempre chamou a atenção do dirigente. E passaram-se muitos anos e essa cena se repetia. Esse nosso irmão dirigente sempre atendendo a todos, e aquele nosso irmão que frequentava a casa só naquele dia, naquele horário, chegava na hora da exposição, ouvia com atenção e já se retirava. E assim fora por muito tempo. E chamava a atenção do dirigente que ele até fazia algumas reflexões. Poxa, esse senhor só vem aqui, assiste as palestras, não se vincula à casa, não trabalha, né? De certa forma, mentalmente, ele já criticava a postura daquele nosso irmão. Mas também nunca se deu ao trabalho de se aproximar, conversar e questionar os motivos reais que traziam aquele irmão até aquela casa de oração e trabalho. E o tempo foi passando, até que num determinado momento, o dirigente começou a dar falta da presença daquele nosso irmão. Passou um tempo e aquele irmão não mais retornou à casa. No começo ele até fez alguns questionamentos, mas como não obteve resposta de ninguém, ele simplesmente acabou no esquecimento. Os anos se passaram e esse nosso irmão dirigente já também se aproximava de uma idade elevada e já com a saúde debilitada,
percebia-se que também estava próximo ao desencarne, a retornar para a verdadeira pátria. E eis que ele vem a desencarnar. E qual não foi a sua surpresa que, ao despertar no plano espiritual, ele encontrava-se numa situação um tanto quanto perturbadora, num ambiente assim que lhe parecia um tanto quanto nebuloso, um ambiente de sofrimento, de dor, com muitas dores, com questionamentos que lhe surgiam à mente, uma situação bem desconfortável. E ele, sinceramente, não entendia o porquê daquela situação. Porque ele julgava que teve uma conduta ilibada, que tinha sido um trabalhador da casa espírita e que não era compatível aquela situação que ele se encontrava com a sua postura, com a sua vida terrena. E passou-se um bom tempo em lamentações, em dores, até que resolveu orar e pedir proteção, amparo, auxílio. E eis que de repente lhe surge, a uma certa distância, uma figura de um senhor vestindo uma alva túnica. Ele parecia que tinha luz própria, emitia aquela claridade e foi se aproximando do nosso irmão. E qual não foi o espanto do dirigente, quando aquele irmão de luz se aproximou e ele reconheceu naquele irmão justamente a figura daquele senhor que frequentava a casa espírita e ficava lá no fundinho, lá, escutando as preleções. Foi um choque para o dirigente, que imediatamente já começou a fazer autoquestionamento sobre aquela situação. Como pode, ele, um dirigente, um trabalhador da casa espírita naquela situação, e aquele senhor que simplesmente ia na casa espírita para ouvir a lição e não trabalhava, não fazia mais nada lá, como que podia ele estar naquela situação extremamente melhor do que a dele? Mas o nosso irmão de luz se aproximou, acolheu aquele dirigente, o agradeceu por tudo de bom que tinha feito por ele e que estava lá porque ouviu as suas preces e pediu que tivesse a oportunidade de vir prestar o socorro. O dirigente ficou assim chocado com aquela constatação de que de fato aquele irmão estava numa posição melhor que a dele e não se conteve. Perguntou para aquele irmão como é que ele tinha conseguido alcançar aquele estado em que ele se encontrava, sendo que ele jamais trabalhou na casa espírita. E o nosso irmão, sereno, tranquilo, sorridente, até um pouco constrangido, Não, infelizmente, de fato, eu não podia trabalhar, me vincular à casa, porque durante a semana toda só me restava aquela horinha, aqueles poucos minutos que eu tinha livre para frequentar aquela casa de oração e trabalho e me atentar às explicações que eram dadas pelo Evangelho, porque eu trabalhava, me dedicava à minha família, todos os compromissos que eu tinha, todo o restante do dia, ao longo da semana, eram muitos compromissos e eu não conseguia mesmo, eu consegui só reservar aqueles minutos na casa de oração. Mas foram preciosos esses minutos, porque tudo aquilo que eu ouvia, e principalmente que o Senhor explicava tão bem, o bom Pai me inspirava e eu sempre coloquei em prática tudo aquilo que o Senhor falava para mim em todos os momentos do meu dia, do meu trabalho, da minha convivência com a família, na rua, em todos os momentos da minha vida. Eu sempre coloquei em prática aquilo que eu ouvia na casa de oração e trabalho. E naquele momento,
pareceu que um filme se fez na frente do dirigente, que começou a observar toda a sua vida passando num relance, numa tela mental, né, que se formava. E ele se apercebeu que, de fato, ele, por mais que tinha um conhecimento profundo do Evangelho, interpretado pela luz da doutrina espírita, as suas ações se limitavam às palavras dentro da casa espírita. Quando esse filme passou pela sua cabeça, ele se apercebeu que fora da casa espírita, muito pouco ou quase nada ele produzia. Os conflitos familiares, no seu trabalho, no ambiente externo à casa espírita, revelavam que, de fato, tratava-se de um espírito que trazia em si muitos vícios ainda que precisavam ser lapidados, expurgados daquele nosso irmão. Naquele momento foi um choque de realidade, que ele se deu conta da preciosa lição do Cristo, né? Que nos disse que se reconhece uma árvore pelos frutos que ela dá, porque nenhuma árvore má dá bons frutos e nenhuma árvore boa produz maus frutos, e que cada um só dá aquilo que tem no seu coração. E ficou claro, né? Porque aquele irmão que parecia que nada fazia e limitava-se a ouvir, ele efetivamente aprendeu o Evangelho, ele absorveu os ensinamentos à luz da doutrina, mas, acima de tudo, soube meditar aquelas lições e vivenciar o Evangelho conforme Alcione, né, na obra Renúncia, nos alerta sobre essa necessidade de estudar, de meditar, mas, acima de tudo, vivenciar o Evangelho. Sendo que o nosso irmão dirigente ainda estava lá na etapa só do estudo. Faltava muito para chegar na vivência plena do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, essa pequena historinha nos remete a essa reflexão sobre o ensinamento de Jesus, de que se conhece a árvore pelos frutos, né? Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, os versículos de 43 a 45. Essa advertência do Cristo, que foi nos trazida a sua interpretação, o seu estudo, na obra da codificação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, que trata dos falsos cristos e falsos profetas, né? Kardec titula o capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, e inicia esse capítulo, itens de 1 a 3, justamente com essa passagem do Evangelho de Lucas, trazendo essa advertência do Mestre acerca dos profetas, né? Dos que se dizem enviados de Deus, dos que se julgam com a razão e com as boas intenções, né? É uma advertência preciosa que nós podemos levar não só para as nossas vivências como cristãos, mas como cidadãos também, né? Quando nós nos encontramos no nosso dia a dia, em qualquer ação, em qualquer atitude que nós temos, o que será que isso está produzindo? Porque nessa metáfora, essa comparação que Jesus faz, na verdade, árvore e frutos, a árvore representa cada um de nós, o Espírito em essência, e os frutos são exatamente aquilo que produzimos. O agricultor que semeia a terra, planta lá o seu pomar, ele anseia para chegar o momento de colher os frutos e que eles sejam doces, saborosos, que alimentem, que nutram as pessoas. O divino semeador também, que nos semeou, espera de nós a produção dos mesmos frutos, que alimentem, que nutram o espírito, que ajudemos
a alimentar e nutrir os nossos irmãos. Então, o que se espera de cada um de nós é que sejamos, justamente na figura trazida por Cristo, aquela árvore que produz frutos saborosos, nutritivos e que alimentam. Nós, na essência, essa comparação com a árvore, nós, assim como a árvore traz a capacidade de nutrir-se dos elementos da natureza que são fornecidos a ela, a sua raiz absorvendo do solo, as suas folhas absorvendo a luz solar, nos liberando oxigênio, saneando o ar, limpando o dióxido de carbono e o convertendo em oxigênio, todo esse potencial que a árvore tem de produzir tudo de bom. E os frutos da árvore, não só os frutos que nos alimentam, mas a sua sombra que ela nos fornece, essa capacidade do oxigênio ser liberado no processo de fotossíntese, ela tem esse potencial de produzir o bem. E quando bem utilizada essa sua essência, a essência de produzir o bem, ela tem tudo para agir neste propósito. Assim como nós somos também produtos da divina sabedoria e do divino amor de Deus. E nós temos esse mesmo potencial de produzir frutos. E esses frutos, eles estão aonde? Em tudo aquilo que fazemos, pensamos, sentimos, em tudo aquilo que nós produzimos, seja física, espiritualmente, mentalmente, tudo que nós produzimos são os nossos frutos. E como se mede a qualidade desses frutos? É exatamente pelo bem que ele proporciona ao próximo. Então, a advertência do Cristo está justamente em nós observarmos o que de fato está resultando de nossas ações, de nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, das nossas reações principalmente, pois elas são espontâneas. O que isso está produzindo? Será que quando eu faço alguma coisa, essa minha ação, ela provoca mais prejuízo a alguém ou a mim mesmo? Ou de fato é uma ação que ela faz a diferença, proporcionando àquele que a recebe um bem, um alento? Será que o pensamento que eu articulo, esse pensamento, também ele é ilibado, é um pensamento que traz em si um propósito de remeter ao próximo correntes fluídicas de desejo do bem, da melhoria para aqueles que estão passando por situações difíceis? São pensamentos que não carregam em si pré-julgamentos, desejo do mal. Quais são os frutos que nós estamos produzindo? Porque a nossa qualificação será feita exatamente não por aquilo que nós falamos, aparentamos ser, e sim efetivamente por aquilo que nós produzimos. A advertência do Cristo, inclusive, quando tratado lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os falsos cristos e falsos profetas, era justamente a forma que nós deveríamos ter para reconhecer os falsos profetas. Porque aqueles que se julgavam, os emissários divinos, com a palavra de Deus em seus lábios, será que o simples fato de dizer eu sou um emissário divino, Deus fala por minha boca, será que isso é suficiente para carimbar um selo de autenticidade nas minhas palavras e de, principalmente, um selo divino daquilo que deve ser seguido verdadeiramente? E a advertência do Cristo era justamente, olha, observa antes as obras.
É pelas obras daquele profeta que você vai reconhecer se ele é um Espírito de Deus, né? Se ele é um Espírito com os propósitos divinos. Porque na advertência do Cristo, só sai daquela boca o que está cheio o coração. Então, o sair da boca representa tudo aquilo que ele produz. Então, efetivamente, se eu falo bonito, conheço as passagens evangélicas, decoro e salteado, as interpreto, porém, a minha atitude, o meu pensamento contradiz tudo isso que eu falo, eu sou aquela figueira estéril. Tenho aquela imagem de uma árvore bela, reluzente, mas que não produz fruto algum. É uma árvore estéril, né? Olha só, a diferença entre o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita dos falsos é que os verdadeiros, eles, na verdade, trazem em si a mensagem do Cristo. Eles são a mensagem. Você consegue ler no comportamento, na produção daqueles irmãos verdadeiros, a mensagem do Evangelho. Então, em tudo aquilo que ele faz, que ele pensa, que ele age, que ele sente, tudo está revestido dos ensinos do Mestre. Já o falso Cristo, o falso profeta, o falso cristão, o falso espírita, eles, na verdade, podem chegar no máximo à figura de um mensageiro. É aquele que carrega uma mensagem, mas estão longe de ser a mensagem em si. O conteúdo deles, efetivamente, é diverso. E eles não resistem às provas que, quando são submetidas, exigiriam que ele fosse, na essência, a própria mensagem. Essa lição é tão preciosa, meus irmãos, como disse, que ela tem que ser aplicada para todos os momentos de nossa existência, em todas as nossas vivências. Muito se discute, às vezes, né, e é motivo até de acaloradas discussões, enfrentamento entre as pessoas, se determinada conduta é certa, é errada, né? Eu tenho uma posição sobre determinado assunto, o meu irmão tem outra posição. Como julgar, como saber o que é certo, o que é errado? Ora, meus irmãos, essa máxima do Cristo é um grande orientador das nossas escolhas. Observemos. Ora, quando se toma determinada conduta, quando se realiza determinada ação, o que ela produziu? Os seus efeitos foram mais benéficos ou mais maléficos? Se de fato a produção daquela minha atitude resultou em algo de bom na grande maioria dos seus efeitos, então aquilo lá traz em si um bom fruto e, consequentemente, aquela minha escolha inicial era de uma boa árvore. Isso se remete também aos nossos dirigentes, né? Quantos de nós, às vezes, meus irmãos, em momentos de escolher os nossos representantes, nós nos esquecemos dessa advertência do Cristo? Uma advertência dada há mais de 2000 anos e dada pelo Cristo. Estamos a falar daquele que viveu na plenitude tudo aquilo que falou. Cristo não deixou nada escrito. Os evangelhos foram escritos depois do seu desencarne. Ele não escreveu nada. O evangelho que ele nos deixou foi a sua vida, a sua existência. Tudo que ele fez andava par e passo com o que ele pregava. O amor, a fé em Deus, confiança em Deus, perdão, indulgência, caridade. Jesus era o Evangelho vivo. Tudo aquilo que ele produziu, os seus frutos, só rendeu o bem.
E assim também devemos observar naqueles que nos representam. Não são as falsas promessas, o discurso eloquente, que vão nos convencer, e sim o que esses irmãos produziram. Todos aqueles que se predispõem a nos representar no Estado, nós temos que fazer a nossa tarefa. E qual é a nossa tarefa? Assim como Cristo nos alertou, olhai as obras dos profetas para identificar os falsos cristos e os falsos profetas, olhemos as obras. O que esses irmãos produziram até hoje? O que de bom eles trouxeram? É simples. Façamos a nossa parte, estudemos, meditemos e vivenciemos tudo aquilo que esses irmãos fizeram, para que as nossas escolhas não sejam equivocadas também e nós sejamos responsabilizados pelas nossas escolhas equivocadas. Porque, não nos enganemos, não só esses irmãos que mal nos representam, mas nós que fizemos as más escolhas, também seremos responsabilizados. Então, meus queridos irmãos, fica a advertência do Cristo. Como é que nós devemos agir? Devemos agir em consonância com as lições do Evangelho, tendo como modelo e guia, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o modelo e guia que nos foi deixado? O de Jesus. É lá o nosso modelo e guia a nos orientar a conduta, como produziremos frutos. E essa máxima deve ser aplicada em todos os momentos de escolha da nossa vida. Então, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de deixar a mensagem da manhã, a máxima do Cristo. Reconhece-se o fruto, ou melhor, reconhece-se a árvore pelo fruto. Examinemos as nossas obras. Façamos essa autoanálise. Será que tudo isso que eu ouço aqui no momento espírita, os irmãos que se predispõem a vir aqui refletir um pouco sobre as lições do Evangelho e trazem aquelas lições preciosas que nós ouvimos nos domingos, ou quando eu vou na casa espírita, ou quando eu leio uma obra, releio o Evangelho, estudo o Evangelho, será que isso já está sendo suficiente para produzir bons frutos? Tenhamos isso em mente. Seremos qualificados como bons espíritos, assim como a árvore é qualificada como uma boa árvore, por aquilo que nós produzimos. Mãos à obra. Nós somos sementes divinas, temos o potencial do bem. Precisamos, então, fazer essa autoanálise, nos direcionar, seguir a luz do sol, como a árvore segue. Devemos seguir a luz do Evangelho para produzir o oxigênio que nos nutre, para, novamente, podermos merecer estar ao lado do nosso Criador, como espíritos puros, trabalhando com Ele, por Ele, em todo o progresso da humanidade. Então, meus queridos irmãos, só nos resta agradecer a atenção que nos foi dada nesta manhã e esperamos que saiamos daqui com essa reflexão em mente. Estaremos, sem dúvida nenhuma, sendo já boas árvores, estamos produzindo bons frutos, ou nas palavras do Mestre, estamos querendo tirar figos de espinheiros. A gente não consegue dar e produzir aquilo que nós não temos. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos, fiquem em paz e até um próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Que assim seja. Muito obrigado, Adriano. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. Como nós dissemos, vem absolutamente ao encontro do tema que o Adriano acabou de abordar com tanta propriedade. Ele abordou Conhece-se a árvore pelos frutos, e o Momento Mensagem nos traz uma mensagem de Emmanuel
por intermédio de Chico Xavier, cujo título é Pelos Frutos. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Pelos frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, encontramos Jesus a nos ensinar a respeito dos homens, fazendo uma comparação com uma árvore. Por seus frutos os conhecereis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 16, encontramos o espírito Simeão em uma mensagem ditada em Bordeaux em 1863, nos chamando a reflexões, dizendo: bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. E o Espírito Emmanuel, ainda, por meio da psicografia de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, nos reitera: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, livro Fonte Viva, capítulo 7. E agora, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Estamos aqui nós outra vez a convidar você, amigo, você, amiga do Momento Espírita, se ainda não é associado ou associada do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, que o faça. Porque ao se inscrever, você passará a receber mensalmente um livro espírita em sua residência por apenas R$18, entregue em sua própria casa. Se por acaso você, amigo ou você, amiga, é de uma cidade de fora, ou seja, não é de São Carlos, você terá apenas uma taxa adicional de R$4, correspondente à despesa do correio.
Então, inscreva-se, você pode fazê-lo na própria livraria da USE de São Carlos e região, lá na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade, ou ainda através do telefone da USE de São Carlos. Anote aí se não o tem, DDD 16 3307-5495. Repetindo, DDD 16 3307-5495. Esse telefone é também o WhatsApp, então você pode ligar ou então enviar a sua mensagem, garantir a sua assinatura, a sua inscrição no Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. E desde já, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao clube. Muito bem, momento agora de falarmos das palestras USE São Carlos, que é um estímulo à educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 3 de abril, às 17 horas, a palestra será com Raul de Melo Franco, da cidade de Araraquara, da vizinha cidade de Araraquara, não é mesmo? Abordará ele o tema A Passagem. Você, amigo, você, amiga, podem assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo, vocês podem também fazer perguntas, terão suas respostas ainda no final do programa, e anotem aí os canais através dos quais vocês podem assistir e participar. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações, momento agora, amigos e amigas, de nós agradecemos a vocês. Vocês que se manifestaram essa semana através do Facebook, através do YouTube e também através e principalmente do nosso WhatsApp. Relembramos aqui que é DDD 16 99316 1147. Amigos e amigas que teceram comentários, curtiram, compartilharam. Então, nossa gratidão a vocês. Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, André Cefione da cidade de Vitória do Espírito Santo, Cacilda da Chácara, Cândida Laronhá, Carol Duarte, Cássia Galo, Cidinha Maza, Cláudia Zanin Garcia, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cris Carneiro, Cristiane da Redenção, Elaine Freitas, Elizabeth lá do Douradinho, também nosso muito obrigado a Eneida Costa Macena, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Gisele Terrugi, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, sempre presente, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, Isabel Gonçalves, João Carlos da vizinha cidade de Baté, do bairro Icaraí, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Lúcia Moreira, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria Aparecida Martins, Dejaniquian Carri, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, a Maria Lúcia lá do Jardim Bandeirantes, Mércia do Cruzeiro do Sul, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Palmira Tubói, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Barbosa, Robson do Abelnur, Rosa Vicentina de Doni, Rosângela do Jardim Medeiros, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia, moradora no Centro em São Carlos, sempre ligadinha aqui também no Momento Espírita, Val Palombo, Vando do Jardim Pacaembu, Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista e a Vina Baroni. Amigos e amigas do Momento Espírita, pedimos também que continuem nos ajudando, compartilhando o link do programa com familiares e amigos. Mais uma vez, relembramos aqui que esse link nós estamos enviando para todos vocês, amigos e amigas que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita. Se você ainda não está cadastrado ou cadastrada e quiser receber esse link, assim como mensagens outras do Momento Espírita, envie uma mensagem para o número DDD 16 993161147 e passará a receber. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e compartilhar com familiares e amigos. Muito bem. Amigos e amigas do Momento Espírita, periodicamente, a cada alguns meses, nós sentimos necessidade de falar aqui no Momento Espírita sobre o Evangelho no Lar.
essa prática tão agradável e necessária que ao longo do tempo tem gerado tantos benefícios nos lares que implementam essas reuniões que contribuem decididamente para que a harmonia, a compreensão mútua e o entendimento se instalem ou fortaleçam o ambiente, o padrão vibratório em nossas famílias. Então, vamos levar ao conhecimento dos que ainda não sabem e relembrar àqueles que já sabem. Bem, o amigo ouvinte, se não estiver afeito ao Evangelho no lar, se não tiver ainda o hábito, e às vezes tem dúvidas da melhor forma de fazer o Evangelho no lar, nós vamos colocar aqui os passos básicos, simples, para que você faça o Evangelho no seu lar. Então vamos lá. Passo 1. Escolha dia e hora da semana para o seu Evangelho no lar. E claro que um dia e hora da semana em que todos os familiares, ou pelo menos todos aqueles que querem participar, possam se fazer presentes. Passo 2. Reúna a família, obviamente, aqueles que quiserem. Não se força ninguém a fazer Evangelho no lar, a participar de Evangelho no lar. Se convida. Caso alguns não queiram, respeite. Ao longo do tempo, ele será chamado, digamos assim, se sentirá convidado, sentirá curiosidade, sentirá a vontade de participar. Não nos esqueçamos de que o plano espiritual, os anjos guardiães, estão a todo tempo agindo em nosso favor, inclusive com intuições para aquilo que é melhor para cada um de nós. Reúne-se ou reúna-se com todos os familiares que quiserem participar num aposento, de preferência a sala. Desligue o rádio, desligue a TV, coloque o aparelho celular no mute, ou seja, para que não fique soando, para que não sejam interrompidos nesse momento sagrado do Evangelho no lar. Coloque uma jarra com água, ou então copos em número suficiente ou correspondente aos integrantes da reunião. Porque ao longo da reunião, enquanto se processa o Evangelho no lar, espíritos bondosos, anjos guardiães, estarão inserindo nessas águas, na jarra, seja nos copos, energias que vão nos beneficiar e que nós iremos ingerir no final da reunião. 4. Faça uma prece inicial. Um dos participantes da família, um dos integrantes do Evangelho no lar, faz uma prece inicial. E vamos deixar claro aqui que prece é conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, com aquilo que vem do coração, com o sentimento. Não precisa obrigatoriamente haver ou se fazer preces decoradas, digamos assim. O importante é o sentimento com o qual se expressam as palavras, porque certamente Deus estará ouvindo se você tiver sentimentos no seu coração no momento que fizer a prece. 5. Faça uma leitura de um trecho do Evangelho. E quando nós dizemos Evangelho, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro que todos nós espíritas temos em nossos lares. Se você ainda não tem, você poderá adquirir um ou buscar um nas casas espíritas, mas é um livro fácil de se conseguir. Na própria USE, na esquina da Rua 9 de Julho com a Padre Teixeira, você vai encontrar preços módicos, ou pode até retirar a biblioteca da própria USE ou de algum dos centros da cidade. Isso não tem obrigatoriamente que ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser um livro de mensagem, tipo Fonte Viva, pode ser o Evangelho, o Novo Testamento, a Bíblia. Abra em um dos trechos do Novo Testamento, faça uma leitura. Depois dessa leitura, façam comentários em torno do trecho lido. Todos devem comentar, lembrando sempre que os comentários e reflexões deverão serem feitos de forma simples, para que todos os participantes da mesa entendam, sem críticas ou julgamentos. Não enveredemos pelo caminho equivocado de dizer, olha, essa lição de hoje, essa passagem do Evangelho de hoje caiu direitinho para você, que foi egoísta naquele momento, ou não perdoou quando devia. Não. Apliquemos o ensinamento recebido do Evangelho naquele momento, do Evangelho no lar, em nós mesmos.
cada um se encarregará de fazer isso consigo. É assim que funciona, é assim que nós procedemos a nossa reforma íntima, a nossa melhoria interior, que só nós mesmos podemos proceder, em nós próprios, não é mesmo? Muito bem. Após, faça uma prece final, uma prece para encerrar o Evangelho, uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, aos anjos guardiães que se fazem presentes durante o Evangelho no lar, espíritos familiares que estejam equilibrados no plano espiritual, muitas vezes aproveitam o ensejo do Evangelho no lar, quando as vibrações são favoráveis, para se fazerem presentes em nossos lares, nos visitarem, matarem a saudade, e aqueles de nós que tivermos uma percepção um pouquinho mais aguçada, poderemos até sentir a presença desses espíritos familiares. E nós podemos ainda fazer uma vibração. Vibração é quando nós, em grupo, numa prece, direcionamos energias em favor de pessoas que queremos beneficiar com a nossa prece. E pode ser em função de parentes reencarnados, em parentes desencarnados, em favor de amigos, em favor, enfim, daqueles que consideremos necessitados. Lembrando que podemos vibrar ainda, além de para os nossos familiares, parentes, amigos, em função de toda a vizinhança, porque a vizinhança, segundo a espiritualidade maior, se beneficia também quando nós inserimos em nosso lar o costume, o hábito de fazer o Evangelho no lar. E, finalmente, cada um de nós que participamos do Evangelho no lar, ingerimos aquela água que está naquele copo já destinado a nós, ou tomamos da jarra, enchemos o nosso copo e ingerimos a água. Simples, não é? E acessível a todos nós, na certeza de que as vibrações de nosso lar vão se elevar, nossos lares, né, vão se elevar, que nós seremos todos beneficiados, inclusive constatando ao longo das semanas em que fazemos o Evangelho no lar, a melhoria de relacionamento, mais harmonia, mais entendimento, mais compreensão de cada um de nós para com os outros membros da família. Esperamos ter sido claros. Se não tivermos sido claros o suficientes, você fique à vontade para enviar perguntas a respeito do Evangelho no Lar, que estaremos respondendo no próximo domingo. Ok, amigos ouvintes? Muito bem, a partir desse instante abrimos novamente, amigos e amigas do Momento Espírita, o microfone do nosso convidado da manhã, que esteve aqui fazendo a sua exposição sobre Conhece-se a Árvore pelos Frutos e que agora fará suas considerações finais. Adriano Runho, por gentileza, amigo, fique à vontade. Olá, Roberto, mais uma vez. Nós é quem agradecemos a oportunidade de juntos termos refletido um pouco sobre as lições do Evangelho e esperamos que os nossos irmãos tenham aproveitado bastante as reflexões da manhã, para que juntos, nesse divino pomar, possamos, sem dúvida nenhuma, ser aquelas árvores que produzem bons frutos. Deus os abençoe, fiquem em paz e até o próximo encontro. Muito obrigado, Adriano. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo, diante dos microfones da Rádio Clube 1, FM 91.1, Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e também nosso convidado dessa manhã, Adriano Runho. O Rossi, mais uma vez, esteve aqui fazendo a sonoplastia e na produção comandou todos os voluntários, Clemente Mancini. Nosso muito obrigado a todos. E aquele, olha, de coração, muito obrigado a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte, por terem permanecido conosco até o derradeiro minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa a partir das 8h30 da manhã. Até lá!